Ascendi Deus in jubilatione. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. É o Salmo 46, que é muito usado nesta Santa Missa e em toda a liturgia da Ascensão de Jesus. Por entre aclamações, Deus se elevou. Nós acabamos de ouvir duas narrações da Ascensão de Jesus, a primeira contada por São Lucas, nos Atos, e depois São Marcos. E esta celebração completa o período que vem após a ressurreição de Jesus, os 40 dias em que Jesus fica ainda na terra após a sua ressurreição. E ao celebrarmos, meus irmãos, a ascensão de Jesus, é importante nós lembrarmos que quando nós celebramos os mistérios de Cristo, nós não simplesmente recordamos algo que já aconteceu e que ficou no passado, mas os mistérios de Cristo se renovam na nossa vida. A graça de cada mistério de Cristo, ao ser celebrado, essa graça é também aplicada a nós, à medida, é claro, que nós abrimos o nosso coração para recebermos a graça de cada mistério da vida de Cristo. Os mistérios de Cristo são também nossos mistérios. Então, qual é o mistério? O que significa celebrar a ascensão de Jesus e depois algumas consequências do que acontece após a ascensão de Jesus? Em primeiro lugar, a ascensão de Jesus significa o dia da plena e definitiva glorificação de Cristo. Um grande autor, monge contemplativo, Dom Columba Marmion, diz assim: se nós compararmos a glorificação de Cristo com o nascer do dia, podemos dizer que a ressurreição é a aurora e a ascensão é o meio-dia. Ou seja, no dia que Jesus ressuscita, o Pai começa a glorificá-lo. É o início da sua glorificação. Ali ele venceu a morte. Ali ele sai da sepultura. Ele não vai morrer mais. Mas Jesus se apresenta ainda a seus apóstolos com o seu corpo, sim, já com características do corpo ressuscitado, mas não ainda em toda a sua glória. Na ascensão é o ápice dessa glorificação, porque no dia da ascensão é o dia em que Cristo ingressa no céu. Por que o padre insiste na palavra Cristo? Porque não falamos agora somente do Verbo de Deus, não falamos somente da segunda pessoa da Santíssima Trindade na sua divindade, porque Jesus, enquanto Deus, nunca deixou o céu, embora tenha vindo à terra. Mas hoje o que acontece, meus irmãos, é que a natureza humana de Cristo, a sua santíssima humanidade, é que é glorificada. Por isso que, usando uma linguagem própria, mas nós temos que usar a nossa linguagem humana ilimitada, podemos dizer que no céu hoje aconteceu algo novo, algo que ainda não tinha acontecido. Podemos dizer que hoje em Jesus acontece também algo novo, que ele ainda não tinha experimentado. O que acontece de novo no céu? De novidade, digamos assim. Agora no céu existe um corpo humano, o que até agora não existia. Jesus é o primeiro que ingressa no céu. A sua humanidade, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma humana ingressa no céu. Claro, na sua pessoa, porque ele está vivo. Não podemos pensar que é como se fossem coisas separadas. Não, é a sua pessoa, mas Jesus agora também na sua humanidade. E por isso os anjos que adoram a Deus continuamente, a partir de agora, a partir de hoje, eles se prostram também diante do homem Deus, diante do Verbo encarnado. É a partir de hoje que passa a acontecer no céu aquilo que é descrito de uma forma bela, mas também misteriosa no Apocalipse: o Cordeiro que é colocado no trono, o Cordeiro imolado, mas que está vivo, e diante do qual todos se prostram. Então é a glorificação da humanidade de Jesus. E o que acontece de novidade para Cristo? Nosso Senhor experimenta hoje
algo que ele ainda não tinha experimentado. Jesus conhecia o Pai, claro, ele é Deus. Jesus via o Pai, sim, na sua alma e pela sua divindade. Porém, com os seus olhos humanos, com o seu conhecimento humano, é hoje que Jesus contempla o céu. É um grande mistério que existe na pessoa de Jesus, pelo fato dele ter a natureza divina e a natureza humana. Mas Jesus, embora ele tivesse conhecimento de todas as coisas, até pela ciência infusa também, mas à medida que ele ia experimentando na sua natureza humana, nos seus sentidos, as coisas que iam acontecendo, ele podia até se admirar, ele podia, e de fato ele se alegrava, como também ele chorava, ele ficava triste, porque ele experimentava essas coisas. Então, meus irmãos, podemos imaginar, ou talvez nem possamos, qual foi a alegria de Cristo ao contemplar com os seus olhos humanos, na sua natureza humana, o Pai, do qual ele é a imagem. Isso é a ascensão de Jesus, é a glorificação da sua natureza humana, é o meio-dia, porque ele foi sim, saiu da morte, voltou à vida, mas agora a sua natureza humana é glorificada. Agora não é um simples raio de luz que ele mostra na transfiguração, agora não há mais um véu que cubra a sua glória, a sua luz, não, ele brilha no céu, e aí, como diz o Apocalipse, lá não se necessita de luz, porque a luz é o próprio Cordeiro, ele é a própria luz, e é a partir de hoje que isso acontece na própria natureza humana de nosso Senhor. O que essa festa, meus irmãos, traz para nós? Qual é a graça do mistério da ascensão para nós? Os mistérios de Cristo são os nossos mistérios. Duas graças. Primeiro, a graça de uma grande alegria espiritual. Essa festa convida-nos a deixar que o nosso coração se alegre. Quando um amigo nosso, uma pessoa que nós amamos muito, passa por uma injustiça, passa por um processo injusto, é condenado, é injustiçado, nós nos entristecemos, nós sofremos com essa pessoa. Mas quando também essa pessoa tem a sua honra refeita, quando a justiça é feita, e essa pessoa ela é indenizada, ela é reparada no mal que ela sofreu, nós também nos alegramos. Então podemos comparar assim e dizer que hoje nós nos alegramos porque a justiça foi feita. A justiça foi feita plenamente, não nos moldes humanos, que muitas vezes tem um caráter meio vingativo, mas nos moldes divinos. Jesus, que foi injustiçado, que foi condenado, que padeceu tanto na sua humanidade, hoje ele é, uma palavra imprópria, mas Jesus hoje é indenizado pelo Pai. O Pai recompensa tudo que Jesus sofreu. É uma espécie de estipêndio, como diz um santo, que o Pai dá hoje a Jesus. Tudo aquilo de que Jesus se despojou ao vir à terra, hoje ele é novamente revestido. E agora não só na sua divindade, mas também na sua humanidade. Isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque não estamos falando de alguém estranho, mas de alguém que nós amamos tanto e que tanto também nos ama. Portanto, uma grande alegria para o nosso coração. Segunda graça, renovar a nossa esperança e a nossa confiança. Primeiro, a esperança, porque os mistérios de Cristo são nossos mistérios. Aquilo que hoje acontece com Cristo é o que vai acontecer um dia com todos nós. Um dia também nós vamos contemplar a Deus face a face. Um dia, meus irmãos, e nós pedimos muito a Deus e acreditamos firmemente nisso, nós vamos poder olhar para Deus e dizer aquelas palavras do livro de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Um dia será também a glorificação da nossa humanidade. Não só a nossa alma foi criada para o céu e trabalhamos para lá chegar, mas também o nosso corpo um dia será glorificado. E qual é o fundamento dessa nossa esperança? É porque nós somos membros de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Ele é a cabeça desse corpo espiritual, desse corpo místico, e por isso que de alguma forma nós já estamos no céu.
Uma parte nossa já está no céu, porque Cristo está lá, Ele que é nossa cabeça, Ele já está no céu. E portanto, se um membro de Cristo não chegasse ao céu, seria como que um membro que foi amputado. Mas a presença de Cristo no céu já nos faz sentir lá, e aumenta no nosso coração a esperança de que vamos chegar lá um dia. E quando olhamos para Cristo hoje glorificado, e olhamos para a sua paixão, mesmo sabendo o quanto Ele sofreu, a gente pode dizer o que Ele mesmo falou: foi um pouco de tempo, diante do que agora Ele recebe. E aí, quando nós olharmos também para o nosso sofrimento aqui na terra, para as nossas lutas, nós podemos dizer também: é um pouco de tempo, porque um dia eu também verei a Deus face a face. Um dia Deus também vai me transformar, vai transformar esse mísero corpo mortal num corpo glorioso. Então renova a nossa esperança e renova a nossa confiança. São Marcos acabou de nos dizer no Evangelho: Cristo, Jesus, está sentado à direita do Pai. O que significa isso? Significa que Ele tem todo o poder junto do Pai. Ele tudo pode, Ele é todo poderoso, e Ele está lá no céu, como diz a carta aos Hebreus, sempre vivo, para interceder, para pedir por nós. Então, meus irmãos, se Cristo pede por nós, se Ele tudo pode, se Ele está à direita do Pai, de que eu terei medo? Não é? O que são os meus probleminhas diante daquele que tudo pode? O que são os meus medos, as minhas dificuldades diante daquele que está sentado à direita do Pai e que não é um estranho para mim? Eu pertenço a Ele, eu faço parte de seu corpo místico. Portanto, renova a nossa confiança, alegria, esperança e confiança. E finalmente, meus irmãos, a partir da ascensão de Jesus, começa agora a missão da igreja. Jesus fala para os apóstolos: não se afastem de Jerusalém, não se afastem da igreja, não saiam agora, vocês têm que se preparar. E aí fala: vocês vão receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas pelo mundo inteiro. Agora, meus irmãos, começa uma nova etapa. Jesus não vai agir mais diretamente, ou melhor, visivelmente. Ele agora vai agir através dos apóstolos, Ele agora vai agir através da igreja. E toda a missão da igreja está inserida entre esses dois marcos: Jesus que sobe ao céu e Jesus que um dia vai voltar. Entre esta subida e essa volta está a igreja. A missão dela é fazer com que nós caminhemos sempre com a esperança no céu, até que Cristo volte, até que Ele venha. Então começa a missão da igreja, e para que a igreja possa dar conta da sua missão, Jesus envia o Espírito Santo. Por isso que a festa da Ascensão já nos conduz para Pentecostes, já nos convida a nos prepararmos também para recebermos o Espírito Santo, porque se celebrar os mistérios da nossa fé não é simplesmente recordar, assim como hoje Jesus quer dar a cada um de nós uma alegria nova, uma esperança renovada, uma confiança ainda maior. Também Pentecostes vai ser um momento especial de recebermos a graça do Espírito Santo. Alegremos-nos, meus irmãos, com a ascensão de Jesus. Renovemos a nossa esperança, renovemos a nossa confiança. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.